Logo na primeira cena de Fallout, os elementos apresentados apontam os principais assuntos da série. Robôs, roupas, carros, a TV em preto e branco e a figura dos filmes de cowboy americano dos anos 50 e 60 trazem essa mistura estética futurista. Além da discreta discussão política e ideológica dos Estados Unidos contra o comunismo, o racismo também presente é a figura da bomba atômica ao final. Esses componentes representam o desenho de todos os pontos centrais desencadeados. As produções artísticas pulp são uma das influências estéticas usadas em Fallout. Elas surgem com as revistas pulp, famosas antes da Segunda Guerra, e possuem esse nome pelo papel barato utilizado. Essas narrativas foram as pioneiras em diversos gêneros populares da atualidade, como a ficção científica, por exemplo. Elas eram o principal meio de entretenimento da época e influenciaram diversas obras. O retrofuturismo é outro movimento forte em Fallout, especialmente a vertente conhecida como Atom Punk. Ele busca reimaginar o ambiente e a visão futura presente para criar um novo universo alternativo da realidade. Seus subgêneros frequentemente selecionam uma única fonte de energia para desenvolver a sociedade. Um exemplo é o steampunk, que combina características do século XIX com tecnologias futuristas movidas a vapor, influenciada pelas máquinas da Revolução Industrial. No caso do Atom Punk, ele retrata uma sociedade pós-Segunda Guerra, impulsionada por tecnologias movidas à energia nuclear, o que reflete os temores e tensões da Guerra Fria. As produções pulp e o retrofuturista juntos criam essa diferença estética e os conflitos existentes. Nos vaults, a presença de roupas e utensílios domésticos, além dos flashbacks do Vault Boy com os estilos de propaganda que remetem ao pulp, porém tudo gira em torno da energia atômica e suas consequências. A radiação gerada pelas bombas dão origem a mutações, incidentes causados pela disputa ideológica que traz à tona os piores lados da radicalização e centralização do poder. A série contrasta duas visões de mundo divergentes, o mundo quase perfeito dos Vaults e a superfície desconhecida por eles. O povo do Vault 33 vive quase uma utopia, com segurança, água potável, com uma área própria para o cultivo de milho, mas apresenta um único problema, a baixa natalidade. Entretanto, a superfície é uma terra sem lei, um velho oeste radioativo, violento, repleto de criaturas e pessoas que fazem um extremo para sobreviver. O Vault é o primeiro ponto de vista e ao longo descobrimos o que acontece na superfície. Lucy é o elemento de quebra de crença ao sair do Vault para procurar seu pai e explorar o mundo, mas esbarra na própria alienação. Sua visão de mundo, valores, propósitos foram construídos pela vivência dentro do Vault 33, onde pessoas supostamente selecionadas para repopular a Terra habitam, protegida dos perigos da radiação da superfície. Porém, a pré-percepção da relação social ideal é rompida, ela enfrenta dificuldades comuns a todos da superfície, dificuldades que ela desconhecia por viver em uma bolha ignorante do Vault. Ela é a típica menina rica cujo que possui não é comum a todos e quebra diversos paradigmas para sobreviver na realidade cruel. O Ghoul estabelece a máxima consequência da radiação e é a peça central que liga os 200 anos de história da superfície desconhecidas por Lucy. Os ghouls ou necróticos são humanos mutantes resultados da exposição prolongada da radiação e precisam do consumo frequente do líquido amarelo, o Hex-X, para controlar seu nível de radiação e manter sua sanidade. O seu verdadeiro nome é Howard Cooper, popular por fazer filmes de cowboy antes das primeiras bombas nucleares incluírem nos Estados Unidos. Por influência de sua esposa, que trabalhava na Vault-Tec, torna-se o garoto propaganda conhecido como Vault Boy. Por meio de seus flashbacks, descobrimos a sombria relação da Vault-Tec com a guerra que destruiu o mundo. Por outro lado, Maximus apresenta uma organização paramilitar que busca o monopólio armamentista. Repleto de falsos heróis personificados na ineficiente armadura, a Irmandade de Aço é uma organização militar e tecnológica que utiliza a força para cumprir os objetivos de obter o controle tecnológico e proteger a humanidade dos perigos do mundo pós-apocalíptico. Mas, na verdade, não passa de um regime fascista alimentado pela lúdica visão do cavaleiro com armadura que ajuda os necessitados, quando na verdade apenas usam sua força para satisfazer os próprios interesses. A ideia do herói é subvertida pelo ponto de vista de Maximus, criado pela Irmandade com o sonho de se tornar um cavaleiro, e segue cegamente as ordens de seu líder. Entretanto, Nor torna-se um membro questionador da vida aparentemente perfeita do Abrigo 33 ao investigar a relação deles com os Vaults vizinhos 31 e 32. A série começa com o suposto intercâmbio ou casamento político, no qual o Vault 33 oferece sementes e máquinas para a produção de cultivo de alimentos em troca de um reprodutor para Lucy, troca que vira o atentado ao refúgio 33. Apesar da vida maravilhosa proporcionada pelo abrigo, Nor
Howard começa a suspeitar ou investigar a suposta invasão dos habitantes da superfície ao Vault 32 e percebe também a eleição enganosa dos supervisores, que coincidentemente sempre são eleitos entre os habitantes do Vault 31. A curiosidade dele culmina no descobrimento do funcionamento dos abrigos 31, 32 e 33 e na manipulação imposta pelos gestores pré-selecionados. É interessante notar problemas étnicos e morais se perpetuar no mundo pós-apocalípticos, questões que apenas mudam os alvos e a ética científica ou a sua falta, até porque é o progresso pelo progresso. Principalmente nos Estados Unidos, o racismo é disseminado naturalmente, apesar da pequena melhora, visto que negros conseguiram ocupar espaço que anteriormente não eram preenchidos. Em relação à ciência, a construção da maior arma de destruição surgiu pela descoberta da fissão nuclear, que muitos cientistas estudaram por motivos puramente científicos, mas desconsideraram suas aplicações práticas. Até o argumento para o lançamento da bomba é ambíguo, visava interromper a guerra e salvar a vida de centenas de milhares de soldados. A guerra em um país que já estava mais da metade destruído e as consequências da bomba de Hiroshima e Nagasaki foram sentidas mais de 70 anos depois. O momento que é explorado o assunto do preconceito racial e xenofóbico na série é quando Lucy e Maximus encontram o Refúgio 4. Enquanto Lucy enxerga a semelhança dos habitantes do refúgio, sente-se segura, mas a partir do momento que nota diferenças étnicas, os mutantes, a percepção dela muda. As crenças e rituais do povo do refúgio os tornam ameaçadores aos olhos de Lucy, por ela não compreender, e por um momento as pessoas civilizadas do refúgio se transformam em monstros incompreendidos. Essa situação leva Lucy a investigar, assim ela descobre a individualidade do Refúgio 4, parte de sua história e o que acontece quando não pensamos nas consequências. O Vault número 4 foi criado para ser administrado por cientistas, para terem liberdade de realizar pesquisas não regulamentadas. A falta de ética ocasionou o próprio declínio dos primeiros habitantes do refúgio, que começaram a realizar experimentos de hibridização de humano com criaturas resistentes à radiação, o que resultou por fim na destruição dos mesmos. E mesmo depois de Lucy e Maximus atacarem os anfitriões pelo mal entendido, eles saem ilesos e, ironicamente, ainda levam a fonte de energia deles. Sinceramente, a série foi lançada no momento certo. Pessoas vivem em bolhas virtuais extremamente polarizadas, onde o debate é substituído pelo linchamento. Não existe meio termo. Ambos os lados disparam falsas notícias para provar que a visão de mundo defendida é a única, não importa se teoricamente desejam a mesma coisa, mas na prática é apenas teoria. Todos querem salvar o mundo, apenas discordam nos meios. Um bandido de verdade não se vê como um bandido, e são essas pessoas que decidem o que fazemos. No fim, não se trata de todos nós, mas sim deles mesmos. A série, de forma sátira, critica os dois aspectos políticos e revela os casos mais extremos. O refúgio é uma analogia aos intelectuais de esquerda, com manifestações ao igualitarismo social por meio do Estado, e alguns defendem a ideia de uma sociedade comunista, mas são sustentados pelo confortável capitalismo. Lucy tenta sempre se comportar com os princípios comunitários aprendidos no Vault, mas no fim a situação nunca ocorre da forma que pensa. Na superfície a sociedade não existe, apenas a anarquia. O comunismo pregado torna-se um populismo, uma seita ou uma ditadura, o que não fica claro, mas a série brinca com esse comportamento que é repudiado pela própria Lucy. Ela passa a série transitando nos dois aspectos e utiliza o que é conveniente para cada situação para permanecer viva e completar o objetivo. Mas é o capitalismo retratado pela Vault-Tec em busca do controle para eliminar seus concorrentes, tanto no âmbito financeiro quanto ideológico, que é responsável por todos os problemas. A Vault-Tec recebe a licitação para construir refúgios subterrâneos caso a possível destruição nuclear ocorresse, porém os melhores refúgios pertenceriam a pessoas importantes do governo e com capital alto. Um investimento arriscado, visto que só teria lucro caso o cenário da guerra se concretizasse. Entretanto, o plano não dependia disso. Não foram os chineses que começaram a guerra termonuclear, mas sim a Vault-Tec que a encerrou. Outro ponto é a manipulação popular dentro da dinâmica social do Refúgio 31, que fornece a falsa liberdade para os seus habitantes, situações muito semelhantes às redes sociais e à mídia. O que consumimos é o que molda a grande parte da nossa consciência de mundo, tanto as redes sociais quanto a mídia não revelam o todo, apenas o que as favorece. Isso se reflete na preocupação do uso das redes sociais em eleições políticas do mundo, apesar da única mudança real ser a entidade que te influencia. Oi, eu sou o Forge, se você curtiu o vídeo, deixa seu like e considere se inscrever no canal. Valeu!